Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, o segundo livro da Bíblia, segundo livro do Pentateuco. Então, irmãos, eu vou falar hoje sobre os 10 mandamentos. Por que eu vou falar isso? Porque eu acredito que todos nós queremos ser felizes e bem-sucedidos, né? E para nós sermos felizes e bem-sucedidos, nós teremos que nos encaixar nos mandamentos de Deus, né? Deus deu os 10 mandamentos para a nação de Israel, através de Moisés, mas lá no Monte Sinai, Deus falou pessoalmente do céu. Os judeus ouviram a voz de Deus falando dos 10 mandamentos. Ou seja, Deus desceu sobre o Monte Sinai fumegava, e Deus falou os 10 mandamentos para a nação de Israel. Só que era para a nação de Israel compartilhar com as outras nações. Eu acredito que hoje todas as nações conhecem os 10 mandamentos. E Deus deu os 10 mandamentos para que o ser humano, obedecendo, fosse feliz, fosse bem-sucedido, fosse saudável. E os 10 mandamentos, todavia, não salvam o homem. Sabendo que o Novo Testamento traz a doutrina da justificação, que é a salvação. Ninguém será salvo guardando os 10 mandamentos, né? Se alguém guardar os 10 mandamentos, vai para o inferno assim mesmo. Agora, o Novo Testamento ensina: o homem é salvo pela fé em Jesus. Aquele que crê em Jesus será salvo. Mas uma vez que a pessoa crê em Jesus, ela deve guardar os 10 mandamentos. E mesmo a pessoa que não é salva, que não crê em Jesus, se ela guardar os 10 mandamentos, mesmo assim, ela ainda será bem sucedida aqui na terra, em muitas coisas, porque é a lei de Deus, né? Ela estará obedecendo a lei de Deus. Então, nós aqui que já somos a igreja, nós já cremos em Jesus. Suponho eu que todos aqui já creram em Jesus, já foram batizados, fizeram aliança, e depois disso a nossa caminhada como cristãos é para obedecer a Deus. E obedecer a Deus significa guardar os 10 mandamentos. Se nós quebrarmos algum dos 10 mandamentos, não perderemos a salvação. Não perderemos a salvação. E se nós cumprirmos os 10 mandamentos certinhos, não ganharemos a salvação por isso. Eu não vou nem ler o texto. Mateus 5,19, Jesus diz exatamente isso. Vamos ler lá para a gente não citar de cor e depois errar, né? Mateus 5,19. Olha o que Jesus diz aí. E aí eu quero dizer aos irmãos que nesse texto aqui, que Jesus está falando de lei, hoje eu entendo que grande parte das vezes em que o Novo Testamento fala de lei, está se referindo aos 10 mandamentos. Nem sempre, mas eu acredito que a maior parte das vezes, quando o Novo Testamento fala a lei, ele se refere aos 10 mandamentos. Então vamos ver aqui. Mateus 5,19. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será condenado ao inferno. É isso que está dizendo aí? Não. Será chamado menor no reino dos céus. Ou seja, a pessoa quebrou o mandamento, um dos 10, o menor, é o 10º mandamento: não cobiçarás. Ela não será lançada fora do reino dos céus, mas ela será o menor. Ou seja, perderá status dentro do reino de Deus o que quebrar o menor dos mandamentos. Ele prossegue: aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Ou seja, para o crente que já é salvo por crer em Jesus, a guarda dos 10 mandamentos define o status dentro do reino de Deus.
Se a pessoa quebra algum dos 10 mandamentos, ela desce na hierarquia dentro do reino de Deus. Se ela cumpre e ensina os 10 mandamentos, ela sobe na hierarquia dentro do reino de Deus. Então, é status. Como nós já supostamente somos salvos, né? Aquele que crê realmente é salvo pela fé em Jesus. Então, nós precisamos guardar os 10 mandamentos para nós crescermos dentro da hierarquia do reino de Deus, no sentido espiritual, né? E com certeza sendo feliz e bem realizado, porque a felicidade do homem está em guardar a lei de Deus, os mandamentos de Deus, os estatutos de Deus. É assim que o ser humano se dá bem. Então, nós precisamos saber quais são os 10 mandamentos para cumpri-los, né? E como eu sei que a maioria não sabe quais são os 10 mandamentos, eu vou hoje dizer de um por um, fazer um pequeno comentário em cada um dos 10 mandamentos, para que os irmãos vão se lembrando e vão se esforçando para cumprir, né? Então vamos lá, Êxodo capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo, olha, Deus que falou, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Aí está servidão, pode botar escravidão, que é a palavra Eved, no hebraico é escravidão. Na verdade a pronúncia é Eved, que é escravo, escravidão. Então vem, não terás outros deuses diante de mim. Esse é o primeiro mandamento, olha, não terás outros deuses diante de mim. Aí eu pergunto aos irmãos, os irmãos sabem que existem deuses? Ou será que não existem deuses? Tem muita gente que não acredita que existem deuses, né? Eu de vez em quando eu digo para os irmãos, eu tenho um livro na minha casa que é muito antigo, faz muito tempo que eu tenho esse livro, que é Eric von Däniken. Diz assim, eram os deuses astronautas? Então, com essa teoria de extraterrestre alienígena, Eric von Däniken, que é um dos líderes dessa corrente, diz assim, eram os deuses astronautas? Aí ele pensa assim, os povos antigos acreditavam que existiam deuses, mas na verdade eles eram astronautas que vieram de outros mundos, e como aquele povo era ignorante, eles pensavam que eles eram deuses. Isso não é verdade não. Coloque na sua cabeça, existem deuses, e Deus aqui está dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Então, o primeiro dos 10 mandamentos é, nós só podemos adorar um único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, é o que o Novo Testamento diz. E eu digo para os irmãos, mas cuidado com os deuses, porque os deuses são anjos. A palavra deuses significa anjo, são os anjos. Os deuses são os anjos caídos. Eles se apresentaram para os povos do passado, se apresentaram como deuses, e eles exigiram adoração, e os povos adoraram os deuses na antiguidade. À medida que o evangelho foi avançando, me derrubei até agora, os deuses foram se escondendo, porque o evangelho foi afugentando eles, né? Mas eles agem disfarçadamente. Então, irmão, coloque na sua cabeça, olha, existem deuses, e Satanás fará de tudo para que você adore esses deuses. Eles usarão de mentira e de engano. E aí eu quero ser ético com a Igreja Católica, né? Eu quero ser ético com a Igreja Católica. Não quero criticar os irmãos, mas a gente estudando, a gente acaba descobrindo coisas que é obrigado a partilhar, né? Existe um livro que eu tenho também muito antigo, chama-se Mitologia Dupla. O nome daquela senhora é uma mulher que escreve, Arquiminha Barreto. É uma mulher muito erudita, muito culta, é muito antigo esse livro. E ela escreve o livro, Mitologia Dupla. Então ela vai mostrando que quando Constantino, 325, o Concílio de Nicéia, ele tornou o cristianismo uma religião lícita no Império Romano, o Satanás fez o seguinte,
Ele pegou os deuses do paganismo e deu o nome de santos cristãos. E ela vai mostrando na história, né? Está dizendo assim, olha, para um dos deuses, ele deu o nome de São Paulo. Para outro dos deuses, ele deu o nome de São Pedro. Para outro deus, ele deu o nome de Santa Luzia. E aí ela vai mostrar. A mitologia dupla que ela vai dizendo é assim, Satanás é muito esperto, né? Ele foi dando o nome dos santos cristãos para os deuses pagãos. E aí a igreja passou a adorar os deuses pagãos, pensando que são santos cristãos. E aí eu fico penalizado, irmãos, porque eu estava até pensando hoje, quando eu me converti, que eu era católico, mas eu era um católico não praticante, era um católico ignorante, era jovem ainda, mas eu olhava para o Brasil, mergulhado na idolatria. Eu fiquei penalizado com o Brasil, e aí foi o primeiro impulso que eu tive para ser pastor. Eu digo, rapaz, eu preciso ajudar o Brasil a ser liberto da idolatria. E aí, eu sou discípulo do Dr. Aníbal Pereira Reis. Dr. Aníbal Pereira Reis é um ex-padre. Dr. Aníbal Pereira Reis foi um dos homens mais cultos da Igreja Católica, que se converteu. E ele passou a ser usado pelo Espírito Santo, escrevendo livros. Eu ficava só esperando o próximo livro dele sair para eu ler. Quantos livros ele escreveu? A gente percebeu que aquele homem, ele era usado pelo Espírito Santo. Quando eu li os livros dele, parece que era o Espírito Santo que estava falando comigo. Ele tinha autoridade, porque ele conhecia. Ele dizia assim, era para eu ser o arcebispo de São Paulo, no lugar de Dom Paulo Evaristo Arnes, porque eu era o bispo mais culto. Ele disse que esteve em Roma e falou com o Papa. Ele falou em italiano, ele falava italiano. E aí ele descascou, ele revelou, ele virou o avesso, mostrando para o povo brasileiro como Satanás tinha conseguido enganar a Igreja Católica e colocar os deuses com o nome de santos para enganar a Igreja. Mas eu fico com pena, porque as pessoas que fazem isso, elas estão sendo enganadas por Satanás. Agora, esses dias agora, dessa discussão política que o mundo está envolvido, eu fico olhando a ver, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 deve ter sido a briga. 1, 2, 3. Aí o que acontece, irmão? Olha só, eu vejo cada homem culto, eu digo, rapaz, esse homem é muito culto. Eu admiro a cultura, o conhecimento, a erudição desses homens que eu vejo falando. E aí ele termina dizendo assim: agora eu peço que a Nossa Senhora de Fátima, a Nossa Senhora de Guadalupe, a Nossa Senhora de Lourdes nos proteja, nos abençoe. Eu fico com pena, porque sem criticar a igreja, não estou criticando a Igreja Católica é uma igreja, mas nós evangélicos também temos sido enganados por Satanás. E o engano, irmão, é na doutrina, é na mente, porque o Satanás tem o poder para manipular a nossa mente. Então, estou dizendo isso porque eu sei que as pessoas que são sinceras, quando eu era católico, apesar de que não era um jovem ainda, mas eu era católico, eu ia para a missa, eu ficava penalizado, eu ali na missa, tinha o maior desejo de comungar, mas não tinha feito a primeira comunhão, e eu me sentia assim, um pecador mesmo, que eu era mesmo, né? E aí, mas à medida que eu comecei a estudar, eu pensei assim, rapaz, sabe uma coisa? Eu sou católico, só que eu quero mostrar para Deus que eu não amo mais a minha denominação do que a Deus. Se for preciso sair da Igreja Católica para uma outra igreja, eu vou sair, porque eu quero mostrar para Deus que a minha denominação não é um ídolo para mim. Aí eu ia para a missa e ficava observando a missa. Aí eu ia para o culto dos evangélicos e ficava observando o culto. Aí eu comparava um com o outro, comparava. Aí eu dizia assim, rapaz, não vejo diferença nenhuma. Mas com a medida que o tempo foi passando, mas eu disse assim, rapaz, sabe uma coisa? Eu vou sair da Igreja Católica, eu vou para uma igreja evangélica, para mostrar para Deus que a minha denominação não é um ídolo, que eu não amo mais a minha denominação do que a Deus. E aí eu fui
para uma igreja batista. E aí, quando eu cheguei lá na igreja batista, depois de algum tempo, eu me deparei com a controvérsia entre pentecostais e tradicionais, ou igreja histórica, né? Só que, novamente, eu não tinha conhecimento suficiente para fazer o julgamento sobre isso. Mas eu lembro que o doutor Aníbal Pereira Reis, depois de revelar, de fazer toda a sua apologia em favor da igreja evangélica contra o catolicismo, que ele era um padre, ele virou, então, a sua atenção para os pentecostais. Aí ele começou a atacar a igreja pentecostal. E eu estava no meio desse bombardeio de novo. E aí, o meu pastor me chamou e disse: irmão, não nos deixe. Eu era um jovem inteligente, orgulhoso, tinha orgulho do meu intelecto, eu tinha facilidade para aprender. E o meu pastor tentou me convencer a não sair da igreja batista, mas para ir para uma igreja da Assembleia de Deus. E aí ele foi tão humilde que ele disse: pastor, ele disse, irmão, não nos abandone. Ele disse com tanta humildade, me quebrantou. Eu digo: rapaz, sabe uma coisa, eu sou muito novo, tenho pouco conhecimento para julgar essa polêmica entre a pentecostal e tradicional. Eu digo: eu não vou sair da igreja batista, mas eu vou estudar essa doutrina. Então eu passei a estudar, irmãos. Eu fui doutrinado pelo doutor Aníbal Pereira Reis sobre a teologia católica, né? E depois eu estudei a teologia pentecostal, né? E a tradicional eu já era um pastor batista já. Então eu sou estudioso, tenho estudado muito. E chegou a época que eu saí até da convenção batista. Eu sou um pastor batista, né? Eu sou um pastor batista, só que eu sou um pastor batista independente. Eu saí da convenção batista porque eu não quero que a minha liberdade da interpretação da Bíblia venha configurar rebeldia contra a minha denominação. Mas como eu estou falando aqui, o primeiro mandamento do decálogo é: não terás outros deuses diante de mim. Satanás vai tentar fazer com que Lutero seja apresentado como um Deus, Calvino vai ser apresentado como um Deus. E aí, ontem eu conversando com o pastor Batista, amigo meu, eu disse assim: meu irmão, olha, eu não sou nem calvinista, nem arminiano, porque eu não sou discípulo nem de Calvino, nem de Armínio. Qualquer polêmica eu vou para o Novo Testamento, para saber o que Paulo dizia, porque Paulo, ele tinha autoridade canônica, um apóstolo canônico, autoridade divina do Espírito Santo na inspiração da Bíblia. Então nós temos que ter cuidado, porque a gente pensa assim: nós os protestantes não quebramos o mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Às vezes nós quebramos, às vezes tem deuses na nossa vida. O Novo Testamento diz que o nosso estômago pode ser um Deus, né? Paulo diz assim: aqueles cujo ventre é o seu Deus. Deus é aquele a quem nós servimos. E tem o mamon, que é o dinheiro, a personificação das riquezas, é um Deus também, é um principado. Aquelas pessoas que idolatram a avareza, a riqueza, o dinheiro, elas adoram um Deus chamado mamon. Jesus disse: você não pode servir a Deus e a mamon. Então, irmãos, se você quer ser feliz, você quer ser bem-sucedido na vida, você quer agradar a Deus, primeiro mandamento: não terás outros deuses. Não tenha deuses na sua vida. Quando Jesus estava orando, ele disse assim: graças te dou, Pai, porque, agora não estou lembrado bem, não sei se é João 17 que diz assim, que a obra de Deus é esta: crer em ti como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, o único Deus verdadeiro é o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, só adore esse, irmão. E a seu Filho Jesus Cristo você pode adorar também. Você pode adorar duas pessoas: Deus o Pai, que é o chefe de tudo, é o maior de todos. Jesus disse: o Pai é maior do que eu. E pode adorar o Filho, porque o Filho também merece adoração. Mas é só esse. Fora esse, não adore mais ninguém, nem santo, nem Calvino, nem Lutero, nem qualquer outro santo. Porque Satanás é astuto, nos engana, nos levando a quebrar o primeiro mandamento, sem a gente nem saber. Muito bem, eu já levei tempo demais nesse primeiro mandamento, né? Agora, verso 4:
Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Jeová teu Deus, sou Deus zeloso. Zeloso significa ciumento, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Irmão, resumindo esse segundo mandamento aqui, ele proibiu de fazer imagem de escultura. É claro que outros têm também de fundição, né? Porque escultura, porque é feita de madeira, o escultor esculpe. Ele faz de um pedaço de madeira a imagem de alguém. Pode ser a imagem de um Deus, de um anjo caído. Pode até ser de um anjo que não foi caído, mas qualquer imagem está proibida. Eu sei que os apologistas contrários vão dizer assim, mas na construção do tabernáculo e na construção do templo de Jerusalém, Deus mandou que fizessem os querubins em cima da Arca da Aliança. Ele mandou fazer uma série de coisas. É verdade mesmo. Aquilo ali que Deus mandou, eles fizeram, porque Deus mandou, né? Mas aquilo não anula o restante da Escritura, que proíbe você fazer imagem de escultura ou de fundição e adorar, porque se inclinar ou se prostrar diante de uma imagem. O doutor Níbal diz assim, é o culto de latria. Por isso que é idolatria. Adorar ídolo, imagem, culto das imagens. Então, para que você não adore imagem, irmão. Eu sei que tem até pastor que usa crucifixo no pescoço. Para mim, um crucifixo é uma imagem. Porque quando eu não era crente, eu já falei para os irmãos isso aqui. Eu era um jovem ignorante, mas inteligente, humanamente falando. Eu gostava muito de assistir filme de lobisomem, de vampiro. E aí eu lembro que quando eu assisti o filme de lobisomem, eu fiquei com tanto medo, porque o lobisomem, agora estou me lembrando, acho que era o vampiro. O vampiro veio voando na forma de um pássaro, entrou pela janela do palácio, aí chegou lá, a moça estava deitada na cama, aí ele já arreganhou, ele voltou à forma humana, o vampiro. Ele arreganhou aqueles dentes dele, quando se dirigiu para o pescoço da moça, que afastou assim a blusa, tinha um crucifixo no pescoço dela. Ele deu um salto para trás, transformou-se num pássaro e saiu voando pela janela. Aí eu pensei, o crucifixo protege dos vampiros, dos demônios. Aí eu fui lá na rua, comprei um crucifixo, botei no meu pescoço. Meu irmão, eu estava confiando naquilo, porque eu não era crente. Eu digo para você, crucifixo não protege ninguém, nada físico protege ninguém. O que protege mesmo é obedecer a Deus, é o Espírito Santo que está na sua vida, são os anjos que Deus envia para lhe proteger. Mas esse negócio de usar qualquer objeto material é idolatria, porque você confia nele. A natureza humana é de tal maneira, irmão, que ela acaba encaminhando a sua fé para qualquer objeto que cai dentro dos 5 sentidos. Então, se você usa um crucifixo, você pode até dizer assim, eu uso o crucifixo, mas não confio nele. Não confia assim, você vai acabar confiando. É uma forma de paganismo, quebra esse mandamento aí. Então, eu cheguei para um pastor um dia, amigo meu, ele estava com a cruz enorme pendurada no pescoço. Eu falei, meu irmão, não usa isso aí não, que isso aí não está certo não. Ele ficou desconfiado, nunca mais eu vi ele usando, mas eu acho que ele abotou a camisa até em cima e escondeu a cruz. Acho que eu não falo mais, né? Mas, quebra do segundo mandamento do decálogo, não fazer imagem de escultura, nem adorar, não te inclinarás diante delas. Porque eu fazia isso quando eu era pagão, quando eu era ignorante não sabia, agora eu sei, né? E eu vi muito isso dentro da igreja evangélica mesmo. Eu ainda sou evangélico, só não estou em nenhuma denominação, mas eu sou batista. Agora vamos lá, terceiro mandamento, verso 7. Não tomarás o nome de Jeová teu Deus em vão, porque Jeová não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão.
Isso aqui é um versículo tremendo. Todos os judeus, todo o judaísmo capitulou diante desse versículo aqui. Porque os judeus não mencionam o nome de Deus, não escrevem o nome de Deus, porque eles têm medo de quebrar esse mandamento aí. Eu vou dizer o meu entendimento sobre esse mandamento aí. O significado desse mandamento é assim: olha, essa questão de aliança no Antigo Testamento é muito enfatizada, aliança. E aonde aparece a palavra juramento é uma aliança. Então toda aliança que é feita, Deus é testemunha, porque o nome é invocado na aliança. Deus é testemunha, Ele está presente na aliança para ser testemunha. Malaquias diz: eu fui testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual foste infiel. Então, o que esse terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, quer dizer, tomar o nome de Deus em vão é você fazer uma aliança, e Deus está presente em toda aliança que é feita. Toda aliança é feita a três, é entre duas partes e Deus como testemunha, principalmente a aliança de casamento. É assim, e se você quebrar a aliança, você invocou o nome de Deus em vão. Novo Testamento diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ananias diz para Paulo: agora por que te demoras? Levanta-te, batiza-te e lava os teus pecados invocando o seu nome, que é o nome de Jesus. Então, irmão, o meu entendimento, tomar o nome de Deus em vão, que os judeus foram ensinados a isso aí, significa quebrar uma aliança feita com Deus como testemunha. Você invocou o nome de Deus em vão para fazer aquela aliança, porque você quebrou a aliança. Não é que você não possa... Eu creio que os judeus caíram numa cilada. Satanás é enganador, porque a autoridade da aliança que Deus tem com Israel é baseada no nome próprio da divindade, que Deus se revelou para Moisés e disse assim: o meu nome é Jeová. Eu fui conhecido na antiguidade por outro nome, mas pelo meu nome Jeová, eu nunca fui conhecido, mas estou revelando para Moisés agora. E Deus revelou o seu nome próprio para Moisés, e disse: eu sou Jeová. Pode até mudar a pronúncia, mas é o tetragrama sagrado. Então, a autoridade de Israel na aliança com Deus é baseada no nome próprio da divindade, que é Jeová. E na medida que os judeus pararam de pronunciar o nome, eles perderam a autoridade da aliança. A mesma coisa do Novo Testamento. A aliança do Novo Testamento é feita no nome de Jesus. E a autoridade da aliança é o nome Jesus. Não é a palavra Cristo, porque a palavra Cristo é um adjetivo, né? Ela não é nome próprio. O nome que tem autoridade na aliança é o nome próprio. Eu não posso dizer assim: olha, em nome do governador. Governador é só um título. Mas se eu disser, em nome do Orley Cameli, o nome próprio tem autoridade. Isso é princípio espiritual. O nome próprio da divindade tem que ser invocado na aliança. E para nós os cristãos, o nome próprio é o nome do Filho de Deus, chama-se Jesus. Não é Cristo. Cristo é só o título. Terceiro mandamento: não tomais o nome do Senhor teu Deus em vão. Então não quebre a aliança, porque Ele está presente em toda aliança que você fez. Se você quebrar a aliança, você invocou o nome dele em vão naquela aliança. E aí tem castigo, né? Toda quebra de mandamento tem castigo. Agora vamos ver. O dia de sábado, não, o sábado, dá para eu pegar um sermão só sobre a questão da guarda do sábado, o quarto mandamento. Como há uma controvérsia muito grande com os adventistas a respeito desse mandamento aí, eu vou adotar o texto que está em Deuteronômio capítulo 5. Porque lá fica mais claro, é a repetição da lei. Olha só, o quarto mandamento, aqui é uma polêmica muito grande entre os adventistas e as outras denominações, né? Vamos ver aqui o que eu penso sobre este assunto. Deuteronômio capítulo 5, verso 12. Diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus.
6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho nele, nem tu, nem teu filho, nem tua filha. Agora observe bem, meu irmão. Nem teu escravo, Évede, nem teu escravo, aqui está servo, mas é escravo. Nem a tua escrava, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro das tuas portas. Olha, veja só, para que o teu servo, ou teu escravo e a tua escrava descansem como tu. Aí continua: porque te lembrarás de que fosse escravo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e com braço estendido. Agora observe: por isso o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Eu tenho dito para os irmãos, a guarda do sábado tem um caráter humanitário. Deus não queria que os judeus fizessem o seu escravo trabalhar 7 dias por semana, nem os animais, porque nem o teu animal, né? Porque o dono da propriedade, o dono dos escravos, podia descansar até 7 dias que ele quisesse. Mas os escravos e os animais estavam sujeitos da benevolência do dono. Aí Deus obrigou: 6 dias trabalharás, mas no 7º dia você não descansará. E você vai descansar, e vai dar descanso para os seus animais, vai dar descanso para o seu escravo, para a sua escrava. Então, para mim, irmãos, o descanso semanal de um dia, conforme está em Deuteronômio e em Êxodo, tem uma finalidade humanitária, como as leis que regem, as leis trabalhistas do nosso país, né? É para impedir que o judeu subjugasse e explorasse, fazendo você trabalhar 7 dias. Tem gente que trabalha 7 dias por semana por aí? Eu acho que tem gente que trabalha. Então, também eu teria que pegar uma mensagem só sobre o sábado, que teria muita coisa para explicar aqui, né? E eu entendi por que Jesus geralmente curava no sábado. Porque o descanso que Satanás não dá para os seus escravos, Jesus vinha e libertava a pessoa da doença, libertava dos demônios, e para dar o descanso da alma, de encontrar descanso para vossas almas, descanso da alma agora. Novo Testamento, descanso da alma. Mas eu não vou me deter muito aí para não gastar tempo demais, né? Eu já estou com quase o tempo vencido, mas vamos caminhar mais aqui. Vamos ver, acho que não vai dar tempo eu falar sobre todos os mandamentos não aqui, mas vamos lá para o próximo, né? Vamos ver qual é o próximo aqui, 16, 16. Honra teu pai e a tua mãe. Eu estou agora em Deuteronômio 5,16. Honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolonguem os teus dias, e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Olha só, irmãos, aqui é o 5º mandamento: honra teu pai e a tua mãe. Eu pergunto, qual é a função de Satanás na terra? Induzir as pessoas a quebrar os mandamentos, os 10 mandamentos. Satanás trabalha na cultura, trabalha na escola, trabalha nas famílias, para amaldiçoar as pessoas. Como é que as pessoas são amaldiçoadas? Quando quebram qualquer dos 10 mandamentos. Eu creio que esse mandamento aqui é um dos mandamentos mais quebrados, porque todas as gerações têm caminhado no sentido de que os filhos não honrem pai nem mãe. E quanto mais nós caminhamos para o desfecho do fim dos tempos, a coisa piora. No passado, eu não tenho 100 anos ainda de idade, mas ainda alcancei o tempo que você não ouvia falar, era muito raro, que filho matasse pai, matasse mãe, desonrasse, batesse. Mas na nossa geração, isso se tornou, eu acho, uma coisa quase comum. Porque Satanás tem trabalhado na cultura, treinado as gerações mais novas para desonrar pai e mãe. E aqui na questão de pai e mãe, está envolvida a questão da autoridade na família, na igreja, na escola. Esses dias agora eu vi um aluno dando umas facadas na professora. Quem viu aí? Levanta a mão.
Quase só eu, e parece que a irmã aqui, né? Você viu que o aluno deu umas facadas da professora e correu. Qualquer pessoa que der aula hoje em qualquer escola, corre o risco, professor, principalmente professora, né? De apanhar dos alunos ou ser assassinada, até com arma de fogo por aluno. Irmão, Satanás trabalha na cultura para levar a pessoa a quebrar esse 5º mandamento aqui. E toda vez que nós quebramos qualquer dos mandamentos, traz maldição para a vida. Aí eu acho que eu vou ter que parar desse mandamento aí. É o 5º, acho que é a metade do decálogo, né? Mas então, nesse mandamento aí, eu quero ler Malaquias, capítulo 4. Olha só, Malaquias capítulo 4, verso 4. Diz aqui: lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, que lhe mandei em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Quando li a lei de Moisés aqui, leia-se assim, os 10 mandamentos. Eu sei que a lei é mais do que os 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos, pelo menos, são um resumo da lei, né? Então, continuando: eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A última palavra do Antigo Testamento é maldição. E a maldição que Deus está falando aí é a quebra do 5º mandamento do decálogo, que é honra teu pai e a tua mãe. É claro que ele está falando, ele está colocando a responsabilidade também nos pais, né? Ele está dizendo assim, olha, quando Elias vier, e ele depois diz que Elias era João Batista, ele converterá os corações dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Quer dizer, é uma conversão recíproca, né? Na família, isso aqui envolve a família, o cerne da família, a coluna vertebral da família é o relacionamento do marido e da mulher. Satanás investe muito aí. Mas em segundo lugar, é o relacionamento dos pais com os filhos, e a quebra do 5º mandamento traz maldição, e Deus promete: ferirei a terra com maldição, se esse mandamento for quebrado. E aí, vamos para Lucas, capítulo 1 de Lucas, Novo Testamento agora. Citando a profecia de Malaquias, o anjo Gabriel está falando com Zacarias, ele está falando do nascimento de João Batista, que é o Elias da profecia de Malaquias. Ele diz assim, Lucas 1,17: irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. Mesma coisa que Malaquias disse, ó. O coração dos pais precisa se converter aos seus filhos. Agora, na parte B do mandamento, ele muda, e olha o que ele diz: e os rebeldes, a prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Agora, enquanto Malaquias diz, ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais. Agora, o anjo diz assim: os rebeldes, a prudência dos justos. Então ele revela qual é o pecado dos filhos. E ele diz que o pecado dos filhos é rebeldia. Ele disse assim, olha, o João Batista, que é o Elias da profecia, ele vai converter o coração dos pais aos seus filhos, e o coração dos filhos, os rebeldes, que o Satanás coloca rebeldia no coração dos filhos. E às vezes eu tenho visto aqui, ó, eu vejo assim, olha, desde o dia que o seu filho nasce, você tem que ensinar obediência para ele. Filho não nasce sabendo obedecer. Até Jesus aprendeu a obediência por meio das coisas que padeceu. É responsabilidade sua ensinar para os seus filhos, desde o dia que ele nasce, obediência. Porque depois que ele engrossar o pescoço, ele será rebelde, porque Satanás vai colocar rebeldia no coração dele. E você não poderá mais mudá-lo.
E quando ele passar a lhe enfrentar, não terá mais jeito. Agora, você pode estar cavando a desgraça dele, se você não ensinar obediência para os seus filhos, desde pequeno. Ele só pode ensinar quando ele é pequeno. Depois que ele crescer, não tem mais jeito. Eu estava até pensando eu penso muito naquele pastor Aldo Nascimento. Ele foi assassinado recentemente, num bar. A pessoa chegou e deu vários tiros nele. Mas o descaso que os pais dele tiveram, até os 6 anos de idade, cobrou o tributo já na idade adulta. Porque mesmo que ele tenha sido salvo se tornou um dos maiores bruxos do Brasil, mas eu acredito que ensina a criança no caminho que deve andar. Se ele não foi ensinado como criança, ainda que durante algum tempo ele se arrependeu, mas a força do hábito foi muito grande. E aí foi para o mal dele, que os pais dele prepararam a desgraça dele. Eu não retiro a mão, no seguinte sentido, que grande parte do problema dos filhos são os pais que são culpados. E depois ficam reclamando, né? Porque enquanto podiam ser corrigidos, não corrigiram. Não corrige por incredulidade, porque não crê na palavra de Deus. E depois vai pagar o tributo, os filhos também vão pagar. E forma uma geração de pessoas rebeldes que não tem mais fim na terra. Então, irmãos, Lucas, Novo Testamento, ele elucida o pecado dos filhos e a rebeldia. Mas Efésios capítulo 6, o apóstolo Paulo já doutrinando sobre o mesmo assunto, Efésios 6, olha só, verso 1: Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Aqui a coisa pega, né? Porque isto é justo. Aí ele vai citar o mandamento lá: honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Esse quinto mandamento, o apóstolo Paulo está dizendo aí, é o primeiro mandamento com promessa. Tem 2 consequências dos filhos que honram os pais: sucesso e longevidade. Honra teu pai e a tua mãe, para que te vás bem, seja bem sucedido. Outra expressão é essa. Então você será bem sucedido. E a outra coisa terás uma vida longa. Está lá no mandamento. Êxodo diz só para que te vá bem. Deuteronômio acrescenta para que tenha uma longa vida sobre a terra. Então, longevidade. Quantos filhos são mortos ainda jovens, ceifados ainda na sua juventude? Por que quebraram esse mandamento aí? Não honrar os pais. É claro, meus irmãos, que Deus não é injusto, né? Deus não quer que os filhos sejam colocados de pés e mãos amarradas, debaixo de um jugo de pais e mães cruéis, insensíveis e irresponsáveis. Por isso que Deus também coloca jugo sobre os pais. E ele diz assim: pais, não provoqueis a ira os vossos filhos, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. E aqui eu vejo que a questão da tradução é um negócio sério, né? Aqui na minha versão está doutrina e admoestação. Eu não acredito que seja doutrina, a palavra é disciplina e admoestação. À luz do livro de Provérbios, disciplina é a vara, admoestação é o confronto verbal com palavras. A admoestação é o confronto verbal para corrigir comportamento. E o padrão de Deus, desde o Antigo Testamento, o livro de Provérbios fala muito isso, é assim. A disciplina dos filhos com palavras, que é a admoestação para repreender, para corrigir, e com a vara. Mas nós estamos numa geração que não crê nisso, porque o diabo conseguiu convencer quase toda a nossa geração de jogar na lata de lixo a orientação de Deus. E até existe lei no Brasil, que é a lei da palmada, que proíbe usar a vara na educação dos filhos. O diabo tem muita influência. A função de Satanás é fazer as pessoas quebrar os 10 mandamentos. Esses dias eu li no livro de Provérbios que
O pecado é o opróbrio das nações. A justiça ilumina os povos, mas o pecado é o opróbrio das nações. E nós estamos vendo o resultado aí, o mundo está todo aí. Tudo que está acontecendo no mundo hoje de ruim é por causa do pecado. Então, irmãos, você não é responsável pela vida dos outros, mas você é responsável pela sua. Não deixe que o diabo lhe leve a quebrar os 10 mandamentos, porque vai atrair maldição sobre a sua vida. Então, faça a sua parte. Não quebrando os 10 mandamentos, mas cumprindo você, Porque ao obedecer a Deus, você será abençoado. Tudo na vida é assim, quando você obedece a Deus, você é abençoado. Quando você desobedece, você é amaldiçoado. É simples assim. Hoje eu estava lendo Deuteronômio capítulo 28, que tem 68 versículos. E os 15 primeiros versículos é dizendo que quando os judeus obedecessem, ali é para os judeus. Quando os judeus obedecessem a Deus, eles seriam abençoados. Bendito serás na cidade, bendito serás no campo, bendito é o fruto do teu ventre e da tua amassadeira. E vai prosperando. Isso é para os judeus. Material as bênçãos. Mas aí, até no verso 14, a partir do verso 14 até o 68, é só maldição. Porém, se tu não obedeceres o mandamento, aí maldito serás ao entrar, maldito serás ao saíres, as doenças se apegarão em ti, é só maldição, é muita maldição. E aí eu digo, quando falo pode botar os 10 mandamentos ali, porque é o resumo da... Nós não somos salvos por guardar os 10 mandamentos, mas por crer em Jesus. Mas uma vez que nós cremos em Jesus, a proporção da bênção está na guarda dos 10 mandamentos. Quer ser abençoado? Guarde os 10 mandamentos. Cuidado com as influências das companhias, porque as pessoas que Satanás colocado para andar com você, ela pode ser usada para fazer você quebrar os mandamentos. Então se afasta das mais companhia, porque nada é neutro, até os relacionamentos são neutros não. Ou você anda com alguém que serve a Deus e essa pessoa vai te puxar para a guarda dos mandamentos, ou então com alguém que não serve a Deus e o diabo vai usar para te fazer quebrar os mandamentos e te amaldiçoar. Vamos orar? Fique em pé.